Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal, como vão todos? Pessoal da Rede Cubef, pessoal da TVJ, pessoal da TV Hall, pessoal que me estiver vendo, assistindo na YouTube, todos que estiverem me assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. E eu estou escolhendo hoje um tema retrô, vamos dizer assim, retrô, que eu acredito que seja alvo de muita confusão. Eu recebo muitas mensagens de pessoas, né, falando assim, isso, aquilo, aconteceu em 47, aconteceu em 49, não sei o que. E existe uma confusão muito grande entre duas abduzidas famosas, que são a Betty Hill, né, o Barney e a Betty Hill, que é B-E-T-T-Y, Hill, H-I-L-L, né, a Betty Morro, Hill, e a Betty, que é B-E-T-T-Y, Andreasson, que é a Andrea Son, filho do Andrea, Andrea Son, Andrea, dois S's, Andrea Son, ok? É o caso Andreasson. O caso da Betty Hill é do começo dos anos 60, se eu não me engano é 61, e o caso da Andreasson é um pouco mais, foi no ano que eu nasci, em 67. Então a Andreasson é muito mais recente do que a Betty Hill, da mesma década, né? E a Andreasson, se eu consigo mostrar aqui a foto dela, agora ela já é uma senhora, né? Ela é uma evangélica. É uma evangélica bastante, vamos dizer assim, arraigada, para não dizer fanática. E curiosamente, a experiência dela com Grace, ela foi pega por Grace, não abalou a fé dela. Essa coisa que as pessoas falam assim, se já se revelassem, isso ia acabar com a religião, blá blá blá, não acabou com a dela, por exemplo. Ela continua crente, apesar de ter visto ET, visto disco voador, ter sido pega, né? Até pelo contrário, a religião ajudou ela a entender, porque a aceitar a situação, porque na hora que ela foi pega, ela falou que ela tinha sido pega por anjos do Senhor, e então, de uma certa forma, eu diria que os Greys, na minha opinião, se aproveitaram disso, da crença religiosa dela, para deixar ela calma, falar, nós somos anjos, é uma técnica interessante para dizer que você é bonzinho e que não vai fazer nada, e em suma. Mas os Greys pegaram a Betty Andreasson. A Betty Andreasson, isso foi no dia 25 de janeiro de 67. Eu vou ler dados aqui porque eu tenho a transcrição de uma experiência muito importante que a Betty Andreasson teve, e que algumas pessoas pensam que foi a Betty Hill, mas não foi a Betty Hill. A Betty Hill é aquela que estava viajando e ela foi pega na estrada por Grace, e ela era casada com um homem negro, né? E por conta do racismo intenso que existe nos Estados Unidos, ela sofreu muito a rejeição, né, de ser uma abduzida nos anos 60 e uma branca que era casada com um homem negro nos Estados Unidos intolerante dos anos 60, que tinha até praticamente em guerra civil, né, por conta dos direitos dos negros, o Martin Luther King, etc. E foi acontecer justo com ela, né? Ela pertencia a uma igreja, a Betty Hill também era cristã. A Betty Hill, ela pertencia a uma igreja progressista o que era uma igreja progressista nos Estados Unidos? Era uma igreja que tolerava negros e brancos juntos, né? Tanto casados ou pelo menos cultuando juntos também. Que não era todo lugar que aceitava isso. Existia uma separação dos cultos, né? A Betty Andreasson, eu vou ter que ler, então vou colocar óculos, que, né, na minha idade.
Barry Andreasson estava na sua cozinha em Ashburnham, Massachusetts. Ashburnham, South Ashburnham. Ela era uma mulher, ela era mãe de 7 filhos. Né? E ela tinha também um pai, e o pai estava na sala. Tava o pai e as 7 crianças. Ela devia ser daquelas tipo de culto evangélico que faz muito filho, né? Tipo Mormons e tal, né? 6h35, eu não sei muito bem, aqui não fala muito bem qual é a igreja que ela frequenta, ou se isso, entendeu, é um mandamento, entendeu? Isso. Às 6h35, as luzes da casa começaram a piscar, aquele famoso blackout que precede uma abdução. É muito comum as pessoas falarem que as luzes da minha casa falharam, o computador falhou, quando eu fui ver eu fui abduzido, eu comecei a sentir um sono, acordei, não sei onde eu estava, quando eu acordei tinha se passado 2 horas, né? Quer dizer, o cara foi abduzido, né? Uma luz pulsante, vermelha alaranjada, brilhou na cozinha. A Barry se acalmou, enquanto as crianças assustadas e seus pais correram para a cozinha. Quer dizer, eles correram para a janela da cozinha e para ver o que era a tal da luz vermelha. E aí eles viram pequenas criaturas estranhas se aproximando com um movimento como se fossem pequenos pulos, né? 5 pequenos humanoides. E aí acontece aquela coisa terrível que me aconteceu também lá em São Pedro, que é muito aterrorizante, que é quando o ET atravessa a porta, atravessa a matéria sólida. A matéria sólida para o ET não é empecilho, ele consegue romper as ligações atômicas, ele consegue romper o sólido, né? Então, vai lá e, por exemplo, as interações atômicas, né? Você que vive na matéria, vamos dizer, normal, a matéria, ela colide com a matéria, né? Quer dizer, não existe uma interpenetração, mas os extraterrestres conseguem se interdimensionalizar e, de alguma forma, romper as interações atômicas e atravessar as coisas. Por isso que, por exemplo, eles não são sujeitos à gravidade. Por isso que eles podem fazer movimentos impossíveis no céu e não morrer, né? Por isso que eles podem superar uma série de coisas que para nós parecem insuperáveis, as interestelares, etc. Porque eles não têm uma limitação do atrito, né? Do atrito que você tem. Se você se jogar do alto de um prédio, você vai cair e vai se espatifar no chão. Eles não, eles podem ligar uma coisa e sair, atravessar e sair do outro lado do planeta. Não sei se chegar tanto, mas podem ter uma grande autonomia de cruzar a matéria. Tanto que as pessoas que são abduzidas muitas vezes descrevem atravessando o teto e o telhado, né? E tem aquela sensação estranha de estar atravessando um telhado sólido. Bom, aí os ETzinhos passaram, né? O líder tinha 1,5 m mais ou menos, ela fala como se fossem 5 pés, isso dá mais ou menos 1,5 m, e os outros eram mais baixinhos, tinham 4 pés, quer dizer 1,20 m mais ou menos, né? Todos tinham cabecinha de pera, olhos de gato, com pequenos narizes e bocas, eram greys, né? Bocas imóveis, pareciam mais cicatrizes, né? Quer dizer, é o típico grey. Todos usavam um uniforme inteiriço, azul, adornado com um cinto de fivela grande. Né? Eu estou traduzindo direto do inglês, porque eu achei que a melhor tradução estava num site americano. A melhor descrição do caso da Barry Andreasson. A insígnia de uma ave estava fixada nas mangas. Suas mãos tinham 3 dedos apenas. E ela lembra depois de hipnose que as mãozinhas estavam cobertas por luvas. E vestiam uma espécie de botinha.
mas eles flutuavam ao invés de andar. Eles nem tocavam o solo, porque da botinha, não sei, né? Acho que era quando eles andavam dentro da nave. O medo inicial de Betty foi acalmado por um senso arrasador de amistosidade. Quando ela manifestou para os seres o receio com relação ao bem-estar dos seus parentes, né, dos seus filhos e pai, as criaturas temporariamente despertaram a menina de 11 anos, Becky, de um estado de inconsciência, mostrando que tudo estava bem. Ou seja, eles puseram todos os outros membros da família para dormir e só pegaram a Betty. Por isso que aquela coisa da abdução seletiva, né? Você pega um e põe 20 para dormir, se quiser. 100 pessoas para dormir e pega um. Pode abduzir um avião inteiro e pôr todo mundo para dormir, entendeu? Uma pessoa só, ou duas, né? Então a Betty Andreasson, e aí ela falou assim, poxa, você matou, tipo assim, ela viu todo mundo dormindo, ela falou assim, você matou, você envenenou, o que você fez com os meus filhos, né? Ela falou assim, não, eles estão só dormindo. Ele acordou e aí ela acordou a menina só para ela ver que a menina estava bem, eles puseram de novo ela para dormir. A menina viu por um segundo aquela cena, né? Deu aquela pescada e já, né? Daí depois, a Betty foi levada para fora por esses ETzinhos, né? Numa nave que estava do lado de um campo, no quintal, quer dizer, era uma área meio rural. A máquina, ela morava numa cidade muito pequenininha. A máquina tinha mais ou menos 8 metros de largura, mais ou menos pelo cálculo que ela fala 10 feet, né? 10 pés. Eu estou chutando 8 metros, 6 metros. Pareciam como dois pratos, um invertido sobre o outro, né? Aquele famoso prato emborcado, né? Um em cima e embaixo, com uma protuberância em cima. As criaturas aceleraram e aí a nave entrou numa nave-mãe, né? Onde ela foi levada para uma sala, foi submetida àquele clássico exame médico, né? E agora, depois disso, né, ela é levada para uma lição. Eles falam para ela, você vai receber uma lição maravilhosa. Né? Aí ela tá, né? Cadê a lição maravilhosa? Daí ela falou assim, e algumas vezes os alienígenas, em encontros sucessivos, né, que começaram a acontecer, os alienígenas começaram a falar que algumas coisas tinham sido tiradas da mente, porque ela tinha sido instruída pelos próprios ETs, por indução hipnótica, a esquecer uma série de coisas até um momento, um X momento, quer dizer, vamos dizer, até que fosse terminado o projeto. Muitas vezes o ET faz você esquecer tudo, até que ele não vá voltar mais. Quando ele não vai voltar mais, não deixa você lembrar. Que aí já está seguro, já foi pra, quando você lembrar, já está longe. Né? Bom, ela teve um estranho encontro. Né? Muitas vezes, momentos de encontros estranhos, onde geralmente a luz falhava, quando tinha o blackout, ela já, opa, é hoje, né? Uma luz colorida pela janela e os alienígenas entrando pela casa. Quer dizer, tinha uma certa rotina já que ela já se acostumou com aquilo. Em 75, né, ela foi entrevistada pelo Alan Hynek, né, aquele famoso ufólogo, né, que resolveu abraçar o caso e levou a público, né, mas a pesquisa só foi liberada em 77, isso é um detalhe. Teve um grupo coisa de americano, né? Para pesquisar a abdução da mulher tinha um físico solar, um engenheiro eletrônico, um engenheiro aeroespacial, especialista em telecomunicações e ufólogos, né? Quer dizer, é o poder deles lá de fazer as coisas como se deve fazer, né? Eles empregaram os serviços de um hipnólogo, de um hipnoterapeuta profissional e um doutor treinado em psiquiatria durante uma investigação de 12 meses,
Eles conduziram um estudo de referência constante, um detetor de mentiras, entrevistas psiquiátricas, hipnoses, 14 sessões de hipnose. E sobre as hipnoses, a Betty e os seus filhos, e a sua filha, a Becky, sempre davam os detalhes consistentes e detalhados e com as reações fisiológicas genuínas, ou seja, eles punham lá os eletrodos e quando ela estava com medo, ela estava mesmo com medo. Quando ela gritava, ela estava gritando, ou seja, ela não estava fazendo teatragem, ela tinha aquelas sensações. Isso gerou um relatório de 528 páginas e 3 volumes, né, concluindo que a Betty Andreasson não estava mentindo, né, nem a Beck, a filhinha. Os outros não lembram de nada, entendeu? Aí agora eu vou ler na transcrição, eu vou ler na íntegra a conversa que a Betty Andreasson teve com o hipnoterapeuta, que é o que é chamado, né? Muitas pessoas me perguntam o que os alienígenas falam de Deus. Olha, os alienígenas normalmente não falam de Deus, né? Exceto no caso do Carran, da Bianca, que ele falou que era uma força criadora imensa, mas também não falou que Deus achava isso, Deus achava aquilo. E no caso da Betty Andreasson, eu me pergunto se eles falam de Deus para ela, eles na verdade mostram Deus para ela. O Gray mostra Deus para ela. Não é? Quer dizer, e Deus está numa sala. Eu sinceramente, eu acho que eles usaram a fé da Betty Andreasson. Eu não acho que eles mostraram realmente Deus. Eles podem ter mostrado alguma coisa muito forte para ela, mas eu não acho que aquilo era realmente Deus criador dentro de um UFO de um Gray. Né? Não por ser Gray, não acho que em nenhum UFO aquilo ia estar. De qualquer forma, eu vou ler e cada um conclua o que quiser. Se vocês acharem que é Deus mesmo, é Deus. Se vocês acharem que não é, não é. Entendeu? Essas coisas são muito pessoais, muito subjetivas. Né? As palavras da Betty estão em azul aqui, a do hipnoterapeuta está em preto. Então eu sei como hipnoterapeuta quando é a Betty. A Betty começa. Estamos indo para uma sala de vidro gigante, com uma porta muito, muito, muito grande, feita de vidro, a bordo da nave-mãe. Fala assim, ela não tem maçanetas, eu não consigo explicar, mas é uma porta atrás de uma porta, atrás de uma porta, atrás de uma porta. Uma sucessão de portas. O alienígena me conduz, né? Paramos em frente à porta, ele me diz para parar. Ele diz, agora você vai entrar na porta e ver o Uno, o The One, o número 1. O Uno, número 1, pode ser traduzido de diferentes formas. E ele diz, não, nada tema. Aí a Betty tem uma experiência de projeção astral. Ela sai do corpo. Ela fala assim, eu estou aqui de pé e estou saindo de dentro de mim mesma. Existem duas de mim. Existem duas de mim aqui. E você, sim, você está se olhando? Sim, sim, sim. E você já vê o Uno, né? O número 1? Não, o número 1 não. Ok, então siga, o terapeuta fala. Estou indo para a porta e o pequeno hominho, o pequeno carinha está dizendo, o Grayzinho. Agora você vai cruzar a grande porta e ver a glória do Uno, a glória do número 1, do único. Né? E eu estava de pé em frente a esta porta. Betty agora ficou perante a estranha porta e descreveu a aparência da sua experiência fora do corpo. Havia uma grande porta ali. Ela era estranha. E você ia mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, numa luz muito brilhante, muito brilhante. E eu tinha que ficar perante esta porta. Mas antes de entrar nessa porta, eu tinha que sair de mim mesma. Quer dizer, ela não podia entrar em corpo físico, ela não podia encontrar aquela entidade, que seja Deus, ou o que fosse, em corpo físico. Né? Eu estava em pé ali,
A outra eu estava dura, parada, quer dizer, o corpo físico ficou adormecido em pé, né? Você tentou falar com o outro eu, ela falou assim, não daria certo. O outro eu não era eu, era só uma coisa em pé ali. Quer dizer, quando você desencarna, né, isso é uma coisa muito interessante, você percebe que você não é o corpo, né? Quer dizer, a gente tem a sensação que a gente é o corpo, que é o corpo que... Mas o corpo é a casca. Você é o que mora dentro desse corpo, que é uma alma, e que tem até uma forma igual a você mesmo, tem um perispírito igual a você mesmo, mas que sai e que a sua consciência permanece igual. Por isso que muita gente às vezes desencarna e não percebe. Eu tinha um amigo meu que era médium e às vezes ele via espírito, o espírito perguntava assim, que ônibus eu pego para ir para Vinda Paulista? Onde fica o hospital? Não estou passando bem. Porque ele não percebeu ainda que não está mais no corpo, né? Bom, voltando para a história da Beren. Aí a Beren fala assim, algumas vezes, se você mudar, se você, fala assim, se você vai conseguir atravessar a porta, né? Ele falou assim, eu devo seguir, mas eu não posso ir até o fim. Ele fala, por quê? Porque sim. Como assim, porque sim? O hipnoterapeuta pergunta. Fala assim, eu não posso passar a última porta, quer dizer, aonde está mesmo o Uno. Ok, se você conseguir passar a porta, me fale. Ela tenta insistir com ela. Você me fala? Falou assim, eu não posso mudar de ideia com relação a isso. Quer dizer, ela não pode ir de encontro a Deus, ou ao Uno, ou o que fosse lá, a Suprema Inteligência, né? Ele falou assim, e se você entrar? Falou assim, eu não posso falar. Ela fala assim. Tem algumas coisas que ela não pode falar sobre esse encontro. Ok? Se você puder, você me fala. Ela fala, não, posso. Se pudesse, eu falaria. Né? E o que está acontecendo agora? Eu estou chegando perto e é maravilhoso. Ok? E o Uno disse alguma coisa? Fala assim, eu não posso falar. Você diria que o Uno é Deus? E ela pergunta assim, você sabe como é Deus? Né? Quer dizer, qual é o critério de comparação? Né? Eu não sei, o hipnoterapeuta pergunta. Eu disse que você tinha visto, que você o tinha visto. Então conte. Ela fala assim, eu não posso contar mais do que eu sei. Ok, prossiga. O que está acontecendo? Você saiu da sala e você se sente bem. Agora eu estou saindo. E existe um homem alto, de cabelos brancos, em pé e usando uma longa túnica, né? Aquela túnica inteiriça do tempo de Jesus, dos judeus, né? Aí depois teve uma outra sessão em 1980 que ele aprofundou mais. Onde você está? Na grande porta. Camadas e camadas de vidro. E você está perante o quê? Perante o vidro. Você vai ver o número 1 agora? Sim. E você vai ver o número 1 por quê? Porque é a hora de vir e ver o número 1. Tudo bem, em outras palavras, isso implica que você já tinha visto o número 1 antes? Não sei. Ok, você sabe por que é hora de ver o número 1? Por que ele não pergunta, por que você não faz perguntas? Fala assim, eles não me levaram lá muitas vezes. Os pequenos também não estiveram lá muitas vezes. Falou assim, mas você pode perguntar para eles para fazer muitas coisas. E eles podem responder. Falou assim, eu sei, mas eu estou eu estou na região deles e não posso fazer o que eu quiser. Aí o hipnoterapeuta fala assim, mas você então vai encontrar o número 1. Não desperdice a experiência. Conte-nos o máximo que puder. Né? Aí ela sorri com um sorriso de êxtase, né? Ela parecia estar vendo realmente uma coisa muito maravilhosa, né? A mais pura, segundo o hipnoterapeuta, a expressão mais pura de felicidade que ele já viu na vida.
né? Falou assim, por que você está tão feliz, Betty? Falou assim, é indescritível. Tudo bem, pode me contar. Agora eu vou falar para você o que está sendo falado vai além das palavras, né? Eles querem que você, eu quero que você me diga o que você está vendo. Pode ser, né? Fala assim. Explique melhor o que você está vendo. Ele fica insistindo, né? E ela fala assim: não existem palavras que descrevam isso, né? Apenas posso dizer que é acessível a todos. É a única coisa que eu posso dizer. Por um lado, é poderoso demais e indescritível. Por outro lado, não tenho vocabulários para descrever. Aí ele fala assim: eu vejo, eu entendo. Você pode dar uma noção para que nós entendamos alguma coisa? Falar assim: eu adoraria ter vocabulário para explicar isso para você. Ok? Eu não tenho palavras para descrever isso. Nem parcialmente, nem totalmente. Não há nomes na nossa língua para isso. O Pai, né, está se referindo ao Uno, está se referindo a Deus como Pai, quer dizer, ela acredita mesmo que viu Deus. Ama este mundo demais. E tantos o rejeitam. Ele será sentido por aqueles que acreditam e têm fé. Ele será sentido pelos que irradiam o seu amor. E lá está a luz. Mas eu não posso contar como é. Fala assim, é amor num grau extremo. Quando você permite que o Espírito venha para ti, estarás pleno de amor. Eu entendo, mas eu não posso me aproximar mais. Existe um limite. Você pode expressar o porquê do limite? Ele fala assim, ele está no limite do meu coração. Quer dizer, ela não aguentaria chegar muito mais perto, entendo isso, né? Que ela não aguentaria chegar muito mais perto do Uno, do Deus, do ser, do que fosse, que ela ia explodir, né? De tanta energia, né? Isso é uma sensação que muitas pessoas têm quando encontram também aqueles extraterrestres de luz, os ômegas, os arturianos, né? Eles emanam um amor e uma energia. É muito mais fácil você ficar perto de um ser agressivo, às vezes, do que de um ser amoroso. Porque o amor a gente não está habituado. Então, ele realmente chega a fazer mal, como se o coração fosse explodir, transbordar, como se você fosse infartar com aquela emoção. Né? E a gente está acostumado à maldade, o ódio e tal, não estranha. Né? Tudo é tão lindo. Aí ele fala assim, existem algumas pessoas, né, que não são tão boas quanto as outras, o financiador fala. Ela fala assim, não é verdade, todos são bons, todos estão em crescimento, é apenas isso. Se você não entende o outro, entenda apenas que ele está crescendo, isso já bastará. E eu entendo que tudo é um, tudo se combina, tudo é um, e tudo é belo, não importa o que seja. Acaba a experiência da Betty Hill. Tá vendo? Até eu confundo. Da Betty Andreasson, né? E é belíssima. Eu só posso dizer que se ela realmente encontrou Deus, ou se ela encontrou simplesmente um líder, é curioso e interessante a interação que dizem, né, os inimigos dos Greys e tal, que não existe interação dos Greys com os Pleiadianos e tal. Tinha um Pleiadiano lá, que ficou do lado de fora, né, os Pleiadianos, que são seres considerados de extrema bondade, estava do lado de fora da porta e os Greyzinhos levaram ela, né, mostrando que as coisas não são tão preto do branco, não existe o bem e o mal tão separado, onde os Greys, os reptilianos, são mal e os Pleiadianos são bem, né, esses chavões que a ufologia meio que se cristalizou nisso. O caso Barry Anderson, que é extremamente reconhecido, quebra esse paradigma. Tinha Greys, os Greys levaram para ela para conhecer o Deus, o Uno,
e do lado de fora tinha um ser pleiadiano usando uma túnica branca, um cara que parecia Jesus. Parecia Jesus não, parecia um pleiadiano mesmo, com aquele cabelo loiro branco, aquele loiro platinado, né? Tá? Um caso muito interessante para vocês pesquisarem. E Betty, com dois T, em português é Betty, T-T-T-Y, Andrea Son. Não confundam com a Betty Hill, que era a esposa do Barney Hill, tá bom? É isso aí, é só para desambiguar. Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e namastê a todos.